Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal do projeto de extensão que busca ampliar a comunicação e divulgação científica da UFABC. O projeto de extensão Divulga Energia e Ciência é um oferecimento do Programa de Pós-Graduação em Energia e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Os projetos de pesquisa aqui apresentados são de autoria dos discentes regulares do Programa de Pós-Graduação em Energia da UFABC, apresentados à disciplina de Planejamento da Pesquisa, ministrada pela professora doutora Patrícia Teixeira Leite. E é com grande satisfação que o Divulga apresenta o projeto de mestrado da discente Gabriela Dias, intitulado Análise de Viabilidade Técnica e Econômica da Gaseificação dos Resíduos da Cana-de-Açúcar. Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem e seguros. Hoje eu vou apresentar o meu tema de pesquisa, que é Análise de Viabilidade Técnica e Econômica da Gaseificação dos Resíduos da Cana-de-Açúcar. Eu me chamo Gabriela Pereira Lima Dias, estou sob orientação da Ana Maria Pereira Neto e co-orientação do Reinaldo Palácios. O trabalho será apresentado como forma da obtenção do título de mestre em energia pela Universidade Federal do ABC. E eu vou começar a minha exposição definindo alguns termos técnicos, né? Então, quando me refiro a bem, ao Balanço Energético Nacional, que é um documento muito importante para o setor, que ele é publicado pela Empresa de Pesquisa Energética. Acordo de Paris, me refiro ao Acordo Internacional, que trata sobre a redução das emissões de gases do efeito estufa. Gás de síntese é uma mistura de hidrogênio com monóxido de carbono que pode ser obtido de diversas fontes, tanto fósseis quanto fontes renováveis. Os biocombustíveis, que são combustíveis de origem biológica de caráter renovável, e apresentam baixos índices de emissões de poluentes. Então, eu vou tentar definir o porquê de estudarmos esse tema. Então, mediante as mudanças climáticas, para alguns autores, surge a necessidade de redução dos combustíveis fósseis e, consequentemente, a diversificação da matriz energética através da inserção de fontes mais renováveis. Então, em específico para o Brasil, e se tratando do Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir em 43% as suas emissões de gases do efeito estufa a níveis de 2005 até 2030. E segundo alguns autores, a biomassa ela possui um papel preponderante nessa diversificação, ou seja, ela pode ser utilizada em larga escala e ela ainda proporciona uma grande versatilidade, né? Então, considerando isso, nós temos algumas rotas tecnológicas que podemos utilizar, tendo em vista a conversão energética. Então, são elas a conversão termoquímica, combustão direta, gaseificação, pirólise, dentre outras. Trazendo um pouquinho mais contextualizado para o Brasil, em 2019, a biomassa da cana ela foi responsável por cerca de 18% da oferta interna de energia, segundo dados do BEM 2020. E na safra 19/20, lembrando que a safra ela se refere ao período de abril até março do próximo ano, foram moídas aproximadamente 590 milhões de toneladas de cana somente na região Centro-Sul. A região Centro-Sul ela contempla a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E ainda segundo alguns autores, a gaseificação ela é um processo renovável e que confere eficiência ao processo, né? E aí, para entrar um pouquinho mais no tema, afinal, o que é a gaseificação? A gaseificação é uma rota de conversão, então aqui, esse é um diagrama fornecido pelo BEM, né? Em que temos as fontes de biomassa, os processos de conversão e, né, os fins energéticos. Então, aqui temos os resíduos orgânicos, que eles podem ser agrícolas e industriais. Nesse caso de estudo, nós estaremos utilizando tanto resíduos agrícolas como a palha, quanto resíduos agroindustriais. Então,
agroindustriais no sentido de bagaço de cana-de-açúcar. E aí temos o processo de gasificação, que pode originar o gás de síntese, gás combustíveis e o gás de síntese pode ser transformado em metanol. Então, em termos mais técnicos, afinal, o que é gasificação? Ela é definida como uma tecnologia de conversão termoquímica para a transformação de resíduos ou matérias-primas em óleos e gases que podem gerar energia, biocombustíveis e produtos químicos. As palavras-chave utilizadas nesse trabalho foram gasificação, cana-de-açúcar, gás de síntese e biocombustíveis. Falando um pouco mais sobre o histórico dos gasificadores, do processo de gasificação, o processo de gasificação não é recente, ele data da Segunda Revolução Industrial, onde era utilizado através principalmente de carvão, a gasificação de carvão mineral. Em 1912, tivemos a utilização de carvão vegetal, que foi através do desenvolvimento de gasificador voltado para veículos. E após a descoberta do gás natural, segundo alguns autores, a demanda pela gasificação, tanto da biomassa quanto do carvão, eles diminuíram, porque o gás natural passou, assim, a ser considerado como o principal recurso energético. E segundo ainda o Basu, no pós-segunda crise de petróleo, o interesse de diversos países se voltaram para os processos de gasificação, né? E hoje temos que os maiores produtores de conteúdo relacionados à gasificação, eles são encontrados tanto na Índia quanto na China, tá? Em termos acadêmicos de produção. Então, quais são os objetivos desse trabalho? Os objetivos são avaliar tecnicamente e economicamente a gasificação dos resíduos da cana-de-açúcar, tendo em vista também a otimização do processo de gasificação, a adequação da tecnologia de acordo com a caracterização da biomassa. Então, isso é muito importante para a gente, termos uma caracterização da biomassa para observarmos tanto o produto final quanto o processo de gasificação em si, inclusive do agente gasificante. Também a otimização de rentabilidade na comercialização desses subprodutos, né? E os principais métodos utilizados são a revisão bibliográfica, que contempla toda uma revisão acerca da gasificação em termos acadêmicos, quanto também do atual estado da arte, o estudo de viabilidade da gasificação dos resíduos para a geração de energia elétrica e também para a geração do gás de síntese. Nós também faremos um levantamento de dados técnicos da biomassa para enquadramento da tecnologia e também a sua caracterização. E também utilizaremos alguns indicadores econômicos, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, tempo de investimento. E atualmente estamos pesquisando também sobre simulações com redes neurais para otimizar todo o processo de gasificação, tá? Então, o que a pesquisa apresenta como inovador para a sociedade? Então, temos como inovador são as rotas de conversão termoquímica que possam gerar maior eficiência, levando em consideração processos renováveis, tá? Então, o objetivo é você ter uma rota termoquímica que, ao mesmo tempo, seja eficiente e renovável. Rotas de conversão para a produção de biocombustíveis e de gases que consigam diversificar a matriz energética e também que consiga otimizar os resultados financeiros. Como que eu imagino a minha área de pesquisa no futuro? Eu acredito que os gasificadores eles possuem um papel
bem importante nessa diversificação da matriz energética, e também que o mercado de gaseificadores ele tem um mercado potencial, né, ainda não explorado e não utilizado em escala comercial. Acredito que as rotas cada vez menos emissoras de poluentes, elas se tornarão cada vez mais difundidas, e que a biomassa e o gás de síntese podem ser considerados como atores principais nessa diversificação da matriz energética. E existe alguma sugestão para as pesquisas futuras relacionadas à sua área? Acredito que sim, que estudo potencial, ele deve ser o estudo deve ser levado em conta o potencial dos biocombustíveis no Brasil, ou seja, também fugindo um pouco somente da produção de açúcar e energia e etanol, mas também outros produtos, né? E também um estudo sobre a integração do biogás, gás de síntese e combustão direta, muito em termos de integração de possíveis usinas, né, que tenham, hoje a gente conta processos bem definidos, né, e a comparação entre biorefinarias integradas com outros produtos químicos através da gasificação. Eu cito aqui, por exemplo, biorefinarias que contemplem a produção de etanol de segunda geração, e poderíamos incluir, para estudos futuros, incluir os processos de gasificação. E aqui eu deixo as referências utilizadas ao longo do trabalho. E agradeço a todos por ficarem até o final da minha apresentação. E agora eu fico aberta a dúvidas e sugestões, caso alguém tenha. E muito obrigada.